Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História. Olá, alunos! Hoje vamos conhecer a importância do passado. A história, meus queridos alunos, é um campo de conhecimento que estuda todas as ações dos seres humanos, tanto no tempo como no espaço. Tem pessoas que fazem essas pesquisas, essas investigações sobre o passado, o que aconteceu no passado, que são conhecidos como historiadores. E através desses estudos que os historiadores fazem, nós podemos conhecer coisas do nosso passado que nos ajudam a entender melhor o nosso tempo presente, que é o hoje, o que está acontecendo agora. Com os estudos históricos, é possível identificar quais eram as características das sociedades anteriores, de uma sociedade em uma determinada época, e aprender sobre as transformações que ocorreram na sociedade durante todo esse tempo. Sem contar que também podemos conhecer os acontecimentos considerados os mais importantes para a história da humanidade. Lá na Roma, tinha um carinha chamado Cícero. E para o Cícero, a história era como se fosse a mestra da vida. Por quê? O que o Cícero queria dizer com isso? Que, por meio do estudo do passado, tudo o que aconteceu, tudo o que eles passaram, sofrimentos, sucessos, tragédias e também grandes feitos das gerações anteriores, a gente pode aprender. A gente pode pegar lições com o que aconteceu no passado para nos orientarmos no hoje, no presente, diante de problemas que podem aparecer. Sei que é muito normal a gente se perguntar sobre qual é a função da história na nossa vida. Mas precisamos saber que a história é útil para toda a vida, por toda ela. Por quê? Porque nos fornece elementos para ação na vida prática, como a compreensão da sociedade em que a gente vive, a compreensão da cultura, uma visão crítica sobre a política e também o entendimento das diferenças entre as pessoas, os países e as civilizações. O estudo da história, portanto, meus queridos alunos, tem a importância de dar, sobretudo, suporte compreensivo às pessoas, para que as pessoas ajam com maior prudência, civilidade e tolerância, compreendendo os erros que aconteceram no passado, para não cometerem os mesmos enganos. Para construir esse conhecimento sobre o passado, os historiadores fazem um trabalho de investigação, utilizando os vestígios deixados pelas pessoas, pelas sociedades e por esses povos da antiguidade. Esses vestígios são conhecidos como fontes históricas, que podem ser monumentos, objetos do uso cotidiano, mapas, moedas, utensílios, roupas, livros, documentos pessoais, obras de arte, ferramentas, máquinas, entre tantas outras, ou seja, tudo que o homem produziu durante a sua existência. As histórias e os relatos contados pelas pessoas também são considerados fontes históricas. Portanto, quando a vovó vem te contar uma história, ou o vovô, ou o papai, ou a mamãe, então aquele conhecimento que ela está te passando também é uma fonte histórica. Vamos conhecer agora um exemplo de uma fonte histórica, que é a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta fez parte de um trabalho de investigação sobre a compreensão da escrita hieroglífica egípcia,
um dos primeiros sistemas de escrita criados pelos seres humanos. A pedra de Roseta é um fragmento de estela, que é uma placa de pedra em que os antigos faziam inscrições. Encontrado no Egito em 1799, contendo 3 tipos diferentes de escrita: grega, demótica e hieroglífica. Em 1802, os pesquisadores conseguiram traduzir os textos escritos em grego e em demótico. Com base na tradução, eles perceberam que se tratava de um mesmo texto, um decreto do rei Ptolomeu V Epifânio, promulgado em 196 a.C. Embora os historiadores já desconfiassem que na estela havia o mesmo texto na escrita hieroglífica, os pesquisadores não conseguiram desvendar esses antigos sinais egípcios. Lá em 1822, o francês Jean-François Champollion, após intenso trabalho de pesquisa, conseguiu finalmente decifrar os hieróglifos. A partir dessa descoberta, os pesquisadores puderam traduzir outras fontes sobre a história do Antigo Egito. Olha só que interessante, não é mesmo? O trabalho dos historiadores se faz em 3 momentos diferentes. O primeiro é investigar. Passar anos nos arquivos, buscando coisas, buscando informações, objetos, para conseguir compreender aquele fato histórico. O segundo passo é organizar todas essas informações, essas anotações que ele fez durante a sua pesquisa, o seu estudo, para que isso possa ser passado para outra pessoa, para que outra pessoa consiga compreender o estudo dele e entender aquele fato histórico. E por último, conseguir comunicar, que já é muito complicado, porque ele tem que desenvolver, através dos fatos históricos, das anotações, tudo que ele conseguiu através das suas pesquisas, desenvolver uma narrativa para contar essa história. O conhecimento sobre o passado é construído com base na análise e na interpretação dessas fontes históricas. Então, a descoberta de novas fontes pode mudar o modo como compreendemos os acontecimentos do passado. Além disso, os historiadores podem apresentar interpretações diferentes para as fontes já estudadas, dando a elas um novo significado. Por isso, não é possível afirmar que há uma verdade absoluta sobre a história, pois o que conhecemos, o que temos sobre os eventos do passado estão sempre em construção. Nós podemos encontrar fatos novos, novas fontes históricas que podem mudar o nosso entendimento sobre aquele fato histórico. Um exemplo disso, dessa mudança na compreensão sobre os acontecimentos do passado, aconteceu há pouco tempo, em 2018, quando um grupo de pesquisadores anunciou a descoberta de uma bactéria em ossadas humanas lá do século XVI, que foram encontradas no México. Essa bactéria foi trazida para a América pelos europeus, o que explica a morte de mais de 15 milhões de pessoas entre os anos de 1545 e 1550. Por quê? Porque aqui, como a gente sabe, viviam várias tribos, vários povos. E esses povos ainda não tomavam vacina nem nada. Só começou a tomar essa vacina, medicamentos, após a chegada dos europeus no nosso continente. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles passaram várias doenças que antes não tinham.
E é isso que causou a morte dessas pessoas. Então, antes dessa descoberta, não havia fontes que comprovassem a causa da morte de tantas pessoas em um espaço tão curto de tempo. Mas, em 2018, foi encontrada essa fonte histórica. Muito interessante, não é, alunos? Por muitos anos, grande parte dos historiadores priorizou o estudo de pessoas consideradas importantes nessas sociedades, tá? Mas isso tem mudado nas últimas décadas. Porque agora eles entenderam que sujeitos históricos são todas as pessoas. Eu, você, o seu colega, sua mamãe, seu papai, sua vovó, seu vovô, enfim, todas as pessoas, sem exceção, passaram a ser vistas como construtoras da história. Então, ao estudarmos história, é muito importante valorizarmos diferentes sujeitos, porque nós temos ação na sociedade, nós temos ação na vida de pessoas, portanto, somos sujeitos históricos também. Além disso, os temas estudados pelos historiadores podem variar, pode ser diversos fatos históricos, como a história de uma cidade, a história de uma pessoa, de um país, de um objeto, de um grupo social, de um sistema de escrita, de uma religião, de um costume, de uma festa, enfim. É muito variado, pode ser qualquer tema. Portanto, meus alunos, a história é feita através do estudo de fontes históricas, onde determina o local que se passou aquele fato histórico, como eram as roupas, os objetos. Isso pode ser definido através de documentos, fotos, histórias contadas oralmente, que vai passando de família para família, de geração em geração. Enfim, a fonte histórica é um recurso fundamental de onde o historiador deve retirar as informações, depois transmitir esses fatos para a gente como realmente aconteceram. Por isso que precisamos dos historiadores, por isso que precisamos compreender o nosso passado. Os historiadores são essenciais nesse processo, para que eles estudem cada detalhe, cada fato que aconteceu lá no passado, sempre se perguntando, se questionando e tentando encontrar respostas para que nós possamos analisar o passado e conseguir fazer coisas positivas agora no futuro. Agora vamos para as atividades. Nossa primeira atividade de hoje você vai fazer no seu caderno de desenho. Você irá recortar de revistas, jornais ou livros vários exemplos de fontes históricas e colar no seu caderno. Não se esqueça de colocar um título e a data. Após finalizar a primeira atividade, vocês vão abrir o livro didático na página 77 e 78 para fazer as atividades. 1. Explique o que é história. 2. Por que é importante estudar o passado? 3. Observe abaixo duas fotos de um mesmo objeto. Um estereoscópio do início do século XX. Imagine que você é um historiador e precisa desvendar informações sobre esse objeto. Pesquise qual é a utilidade dele, o nome da pessoa que o inventou e quando ele foi criado. Procure saber também se esse tipo de objeto ainda existe na atualidade e se o uso dele passou por transformações ao longo do tempo e anote abaixo as informações encontradas. Então, vocês têm aí a internet para fazer essa pesquisa. 4. Leia a notícia abaixo. Exumação da família imperial une ciência e história. Em 2012, a análise dos restos mortais da família que governou o Brasil
deu vida a novos conhecimentos históricos e ampliou as possibilidades de estudos científicos. Enquanto o caixão de Dona Leopoldina ia e voltava no equipamento de tomografia computadorizada, as primeiras imagens digitalizadas começaram a desvendar um misto de boato e lenda que já durava mais de 180 anos. Desde 1826, circulava a história de que Dona Leopoldina teria sido agredida por Dom Pedro I e quebrado o fêmur. Graças à exumação e aos exames feitos pela equipe do Instituto de Radiologia da USP, constatou-se não haver fratura no fêmur e nem em nenhum outro osso da primeira imperatriz brasileira. Essa notícia foi tirada da revista Educação, editora Segmento, de São Paulo, no dia 6 de setembro de 2016. A. Quais personagens históricas são citadas na notícia? B. Sublinhe no texto boatos sobre a história da família imperial que foi desmentido por meio desse estudo. C. Segundo a reportagem, como a tecnologia ajudou no estudo da história? Atenção, não se esqueça de mandar a foto. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!